Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Aqui quem fala é o Rodrigo. E hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade ao nosso curso de React com Expo, né? Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai começar a fazer algumas coisas práticas já no nosso projeto, tá? Inclusive a gente já vai criar o primeiro projeto com React Native, tá? Desculpa. E também a gente vai entender como que funciona a estrutura de pasta, de arquivo, o que que vem junto com o projeto e assim por diante, tá? Então, primeiro de tudo que você precisa fazer para poder começar a mexer nesse projeto, né? Você precisa ter o Node instalado na sua máquina, tá? Então, se você não tem o Node, por favor, instala o Node. Eu vou deixar o link na descrição aqui para um passo a passo mostrando para você o que você precisa fazer para instalar o Node. Você precisa também ter o npm tá instalado na sua máquina, que o npm basicamente já vem junto com o Node, né? Então, se você tem um Node instalado, você vai ter o npm junto também. E se você quiser, né, como alternativa, você pode ter também o Yarn instalado na sua máquina, tá? O Yarn, ele é um gerenciador de pacote da mesma forma que o npm, tá? Na maioria dos casos, eu estou utilizando o Yarn, tá? Mas se você quiser utilizar o npm, não tem problema, tá? Você pode utilizar sem delongas. Agora vamos lá, cara. Eu vou começar a abrir o projeto aqui. Na verdade, eu vou abrir uma pasta para a gente poder começar a mexer no projeto, tá? E aqui a gente vai criar o projeto com o Expo. E eu vou estar utilizando o Yarn, tá? Então basta você digitar Yarn Create Expo-App e aqui a gente dá o nome do projeto que a gente quer. Como vai ser um projeto só para a gente poder entender alguns conceitos do React Native, tá? Eu vou dar o nome de React Native, o nome do projeto, tá? E aqui eu dou um Enter e espero o projeto criar. Geralmente na primeira vez demora um pouquinho, tá? Mas já já eu volto com vocês e mostro o projeto criado, tá? Muito bem, o projeto ele já finalizou aqui de criar, né? Agora eu vou abrir a pasta do projeto para a gente poder começar a mexer com ele lá, tá? E a gente vai começar vendo as primeiras estruturas aqui. Agora vamos abrir no VS Code, tá? Vamos lá, show de bola, tá? Então aqui já temos o projeto aberto já e a gente vai começar a observar algumas pastinhas aqui, tá? A primeira pasta que a gente vem aqui, né, é essa pasta que vem com o nome Expo Shared, né? Que vem com algumas configurações do Expo, né? Essas chaves de credenciais aqui. Não precisa se preocupar com isso agora, tá? Isso é coisa para você aprender depois. Depois disso, a gente tem uma outra pastinha chamada Assets, né? Então, dentro dessa pasta, a gente tem um arquivo chamado adaptive icon.png, tem o favico.png, icon.png e tem também a splash screen.png. Então, aqui são só arquivo de imagens, tá? Logo abaixo a gente tem a pasta Node Modules, né, que é uma pasta onde carrega todas as dependências que são necessárias para poder executar o projeto com o React Native, tá? Logo abaixo a gente tem um arquivo chamado gitignore e dentro desse arquivo geralmente a gente coloca todos os nomes de pastas e arquivos que a gente não quer mandar para o GitHub, tá? Geralmente, na verdade, a grande maioria dos projetos que estão dentro do GitHub tem esse arquivo gitignore para poder falar quais são as pastas que não são necessárias de mandar para o GitHub, tá? Agora aqui a gente tem o nosso primeiro arquivo principal, que é o arquivo app.js, né? E dentro desse app.js, a gente tem a primeira estrutura aqui que representa a nossa tela inicial do nosso aplicativo, tá? Mas já já a gente volta para ele. Vamos dar sequência aqui. Aqui a gente tem um arquivo chamado app.json, né, que tem todas as informações do projeto, como o nome do projeto, o slug, a versão, a orientação do projeto, o ícone principal dele, né, o tema principal aqui, que é o Light, a splash screen, né, que é a imagem que aparece quando a gente carrega o aplicativo pela primeira vez. Geralmente quando a gente abre o aplicativo, ele traz uma imagenzinha, né? E a gente tem também a cor principal do aplicativo e tem mais umas configurações aqui que não convém você saber agora nesse exato momento. Depois a gente aprofunda mais nisso, tá? Tem também as configurações de Babel aqui também, tá? E aqui tem um arquivo package.json, né? Esse arquivo package.json também carrega as informações do projeto, assim parecido com o app.json. Só que o app.json é mais referente ao React Native, tá? E aqui é mais referente ao projeto como um todo, tá bom? Então aqui a gente tem o nome do projeto, a versão, né? A gente tem alguns scripts aqui que servem para a gente poder executar o projeto, como por exemplo o script de start, né? Para poder executar com o Expo Start. Tem o script de Android, que é para poder executar o projeto diretamente no Android, né? E assim por diante, tá? Tem aqui as dependências, né, do projeto, como a dependência do Expo, a dependência do React,
a dependência do React Native, né? Tem a dependência de desenvolvimento, que no caso aqui só tem a dependência do Babel, né? Então esses são os arquivos que compõe um projeto Expo, né, gerenciado pelo Expo. É importante deixar claro isso aqui, tá bom? Tem esse arquivo yarn lock aqui que é gerado pelo yarn, tá? Então eu não preciso se preocupar com ele também. Agora vamos voltar aqui para o nosso app.js, né? E vamos começar a entender algumas coisas deles aqui, tá bom? Primeiro de tudo aqui a gente pode perceber que nós temos uma função que retorna JSX, né? Que é a mesma o mesmo princípio do React da web, né? Só que diferente do React da web, aqui a gente não está utilizando tags HTML, né? A gente está utilizando tags específicas do React Native, como por exemplo a tag viewer, que é como se fosse uma div lá do React da web, tá? Tem a tag text, tá? Que basicamente é uma tag para qualquer tipo de texto que a gente for utilizar no React Native, tá bom? E temos esse outro componente aqui, que é o status bar, que nada mais é do que aqueles ícones que aparecem no seu celular de bateria, de conexão com Wi-Fi, sinal, notificações e assim por diante, tá? E logo aqui abaixo, a gente tem também um objeto, né? Que é chamado Style Sheets, tá? Esse carinha vem de dentro do React Native e basicamente dentro dele a gente tem são objetos onde a gente pode passar estilizações para o nosso componente, né? Como por exemplo, se eu quero mudar a cor de um texto de um botão, eu venho aqui, crio um objeto chamado button, tá? E passo as cores para ele, né? Então aqui eu vou passar, por exemplo, sei lá, background color, né? E eu passo a cor que eu quero, como por exemplo, blue, que é azul, né? Então, quando eu for ter um botão, eu posso chamar essa estilização lá direto nesse botão. Já já você vai entender isso aqui na prática, tá? Outra diferenciação que a gente tem também do React da web, né? Deixa eu só verificar aqui rapidinho meu microfone, tá certo. Outra diferenciação que a gente também tem do React da web é que ao invés da gente utilizar os hífens, né, para poder separar as estilizações, a gente utiliza o padrão de camel case, né, que é letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então, basicamente é isso, cara. A gente já entendeu todos os conceitos aqui das principais coisas que tem em um componente React, tá? Agora a gente vai partir para poder executar esse projeto aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou trocar esse texto que está aqui e vou colocar um texto de Hello World, tá? Então, Hello World. Muito bem, agora vamos executar o projeto, tá? E aqui, como se vocês lembrarem, né? No vídeo passado eu falei para vocês que existem maneiras de você executar o projeto. Uma é utilizando um emulador do seu celular, né? E a outra é você utilizando o seu próprio celular físico e você vai baixar o aplicativo do Expo Go, tá? Então, nada mais, o que você vai fazer? Você vai na loja de aplicativo do seu celular, né? E pesquisa pelo aplicativo Expo Go, tá? Deixa eu abrir aqui o site para te mostrar. Beleza, então aqui eu estou no site do Expo mesmo, tá? E aqui você pode baixar tanto para o iOS, né, quanto para o Android, tá? E os dois vão funcionar da mesma maneira. Depois que você baixar esse aplicativo e você executar o teu projeto, ele vai te dar esse QR Code aqui. Você abre o teu aplicativo, né, e clica lá na parte de escanear QR Code, você escaneia e o projeto vai rodar no seu celular, como se já tivesse instalado, né? Isso é muito massa, tá? Como eu tenho que gravar o vídeo para vocês, né? Eu vou ter que abrir no emulador, tá? Então eu vou clicar com a letra A aqui, ó. Ele fala para mim, ó, Open Android, né? Eu clico com a letra A e ele vai abrir o emulador. Pode demorar um pouquinho aqui para mim, já já eu volto, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Depois de muito sacrifício, consegui executar aqui. O meu PC deu uma bugada louca aqui que não queria abrir o emulador de jeito nenhum, mas consegui resolver já, tá? Então vamos lá. Agora a gente já tem o nosso app funcionando aqui 100%, né? Já tá mostrando o Hello World aqui que a gente acabou de fazer aqui, tá? Deixa eu ver se a status base ela vai aparecer, porque ela não tá aparecendo, né, cara? Não apareceu nada ali até agora. Não sei se é porque tá tudo branco. Vamos colocar invertido. Não quis aparecer, mas tudo bem, isso aí é o de menos, tá? Agora a gente vai precisar entender duas coisas, tá? Uma delas é componentes e a outra coisa é propriedade, tá? Por que eu vou falar dessas duas coisas? Porque a base do React são componentes e propriedade, né? Tudo que você for mexer dentro do React vai envolver componentes e propriedade, né? E vamos entender o que é um componente, né? Componente nada mais é do que esse escopo aqui, né? Uma função que retorna
no React da web é HTML, né? E agora aqui para o React Native é uma função que retorna tags React Native, tá? Então, basicamente, toda vez que a gente precisar de um componente, a gente vai criar esse escopo aqui, beleza? E se eu precisar de um outro componente, eu posso fazer simplesmente outro componente assim, ó, function, e aqui a gente pode dar o nome dele de, sei lá, de text button, beleza? E aqui esse text button, ele vai retornar alguma coisa, né? Então vamos retornar. Nesse caso, a gente vai retornar só um texto simples, tá? Só para a gente poder ver em tela. Então, text. Beleza? E aqui dentro a gente pode colocar qualquer coisa, como por exemplo, Olá, mundo, né? Que é Hello World em português. Então, agora que eu tenho esse text button aqui, eu posso reaproveitar ele em qualquer local do meu código, né? Como a gente está só num arquivo só, a gente vai reaproveitar dentro do nosso componente app, né? E aqui é importante que todo componente, né, todo o início de função, ele inicie com letra maiúscula, tá? Para que ele consiga diferenciar de outros componentes, tá bom? Como, por exemplo, as tags HTML, tá? Então, agora, para eu poder utilizar esse botão aqui, eu vou da mesma forma que eu estou utilizando essa status bar, tá? Eu venho aqui embaixo, né, abro e fecho, né, o sinal de maior e menor, e show de bola, eu já tenho o meu botão, já está ali aparecendo ali, ó, o meu botão não, né? O meu componente Olá Mundo já está aparecendo ali. E se eu conseguir, se eu precisar de mais deles, né? Eu posso replicar ele aqui quantas vezes eu quiser e ele vai aparecer Olá Mundo, Olá Mundo, Olá Mundo, né? Então isso aqui é muito massa porque tu consegue replicar parte do seu código em diversos locais da sua aplicação. Por exemplo, vamos imaginar que a parte do header, né, que é a parte inicial aqui do seu aplicativo mobile, né, ele se repita em várias telas. Então, quando a gente tem esse quesito de componentes, você pode sair reaproveitando tudo, tá? Agora vem o quesito de propriedades, né? Como eu faço para poder pegar as propriedades do componente? Então, aqui eu vou dar um exemplo bem básico para vocês, né? Essa status bar aqui, ela tem uma propriedade chamada style, né? Que recebe algumas coisas, né? Alguns parâmetros, como por exemplo, ela recebe o alto, ela recebe o dark, ela recebe o invertido, o light, né? Então, cada uma dessas coisas aqui simula uma ação diferente, né? Um comportamento diferente. Então, quando eu coloco o light aqui, era para ele mudar ali, né? Mas ele não mudou. Deixa eu mudar a cor de fundo e colocar uma cor preta, que aí ele vai mudar. Olha lá, ali ele está aparecendo já a hora, né, e a bateria para a gente, tá? Então, quando eu mudo essa propriedade aqui, ele reflete em tela o que eu quero fazer, né? Vamos colocar aqui um dark, ele vai ficar tudo preto, né, e vai sumir. Não sumiu não. Mas o conceito é esse, tá? Basicamente, toda vez que você tem um componente, você pode adicionar diversas propriedades para ele, tá? E aqui, o que a gente pode fazer é o seguinte, olha só. Dentro desse nosso text button que a gente fez aqui, a gente chama um carinha na função chamada de props, tá? E aqui dentro eu dou o nome para ele, tá? Como, por exemplo, eu coloco chaves para indicar que eu quero colocar um código JavaScript aqui dentro, tá? E aqui dentro eu coloco para ele o que eu quero, né? Props.title, por exemplo. Beleza. Na verdade, eu acho que nem precisa colocar props.title, acho que só title ele vai funcionar, tá? E aqui, logo abaixo, olha só, ele já começou a dar erro, né? Porque aqui ele precisa receber, né, alguma coisa. Na verdade, precisa do props aqui sim, tá? Menti para vocês. Beleza? Agora tá tudo correto, né? E agora aqui a gente recebe aquela propriedade chamada title, né? E agora eu passo aqui para ele um hello world, tá? E olha só, aqui eu deixo só mudar a cor desse texto, né, porque ele não está aparecendo nada em tela, tá? Então, para a gente poder, uma nova coisa para você aprender também, né, como mudar estilizações de componentes, né, de componentes React, aqui basicamente você vai fazer o seguinte, você abre uma tag chamada style, né, dentro você coloca chaves e depois você coloca chaves de novo e agora a gente pode colocar as estilizações que a gente quer, como color white, tá? Aqui deixa eu só fechar a tag. Show de bola. Olha só, Hello World já está aparecendo ali para a gente, né? Deixa eu colocar esse Hello World aqui também para esse outro Hello World que eu tinha colocado aqui. Show de bola. Olha lá, tem os dois Hello World. O primeiro Hello World é desse text que eu coloquei aqui, né? E o segundo Hello World é desse outro text que eu coloquei aqui. Então vamos colocar em português, né? Que aí a gente vai saber diferenciar. Olá, mundo. E olha só, já refletiu em tela ali, né? Então, quantas vezes eu precisar desse componente e se em alguma tela ele modificar alguma coisa, a gente pode colocar diferente, né? Então, aqui, ó, vai ser Olá Mundo 1. Deixa eu apagar esses outros aqui embaixo que a gente não vai usar. E agora, Olá Mundo 1, 2 e o Olá Mundo 3. Olha só, tem o Olá Mundo,
Primeiro, um, dois e três. Então a gente já conseguiu, né, ter diversos componentes, né? Diversos componentes e com propriedades diferentes, né? Então, isso aqui é o que sustenta o React por completo, tá? Toda a base do React, ele é baseada em componentes e propriedades, né? Então, você aprendendo isso aqui, cara, tu vai conseguir ir muito longe com o React, tá? Então, agora que a gente já aprendeu isso aqui, né? A gente já aprendeu o que que é componente, já aprendeu o que que é propriedade, né? A aula já tá dando mais ou menos uns 15 a 20 minutos, tá? Eu vou finalizar essa aula por aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado. A gente passou bem por cima do que é o React, sobre as pastas, arquivos e tudo mais, e aprendemos também sobre componentes e propriedade. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade nesse conteúdo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre estado, tá? Estado e mutabilidade também, que são dois conteúdos muito interessantes do React, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir, tá? Também não deixa de compartilhar e deixa um comentário aqui falando também o que você está achando dessa nossa série de vídeos de React Native com Expo, tá? Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.